A Disney estava para fechar as portas para sempre, mas um sapatinho de cristal mudaria o futuro. Hoje você vai descobrir as origens por trás de uma das mais icônicas princesas da animação, que catapultou o estúdio para a glória. De uma empresa endividada a um fenômeno mundial. Essa é a história por trás do filme que mudou tudo. Eu sou Mika e hoje eu vou te contar como isso aconteceu. E mais, tem uma outra personagem que você conhece que já calçou o sapatinho também. Se prepara que eu vou te contar essa curiosidade. O início da Era de Prata da Disney. Depois de transformar seu recém-instalado estúdio para fazer animação a serviço do exército, o Walt Disney precisava levantar sua marca novamente. Como vimos anteriormente, esse período foi marcado por um começo absurdo com as inovações de Branca de Neve e os Sete Anões, que o colocou num lugar de destaque e provou para todo mundo que longa-metragem de desenhos animados levava multidões para o cinema. Porém, fracassos como Pinóquio, Bambi e Dumbo colocaram o empreendimento de Disney em xeque. Isso se deve muito do contexto da guerra, que além de mudar a forma como o estúdio trabalhava, impossibilitou que esses filmes estreassem na Europa da melhor maneira possível. Mas agora era o momento ideal, já que a guerra havia terminado e poderia voltar os esforços em suas produções, e ainda exibir na Europa, que estava em reconstrução e precisava de obras inspiradoras, afinal haviam vivido um terror por anos. O estúdio então colocou 3 projetos em desenvolvimento ao mesmo tempo: Alice no País das Maravilhas, Peter Pan e Cinderela. O tema de princesa de Cinderela, muito semelhante à Branca de Neve, tornou essa uma das esperanças da Disney para voltar com tudo. Esse era um projeto que estava em desenvolvimento há muitos e muitos anos, mas nunca era terminado, pois sempre colocavam algo novo ou tiravam para melhorar o ritmo. Baseado no conto de Charles Perrault de 1697, Cinderela era uma clássica história de alguém que deveria estar num lugar de mérito, já que era filha de um homem com status na sociedade, mas que é passada para trás injustamente, por sua madrasta e as filhas dela, que incorporaram todas as posses com a morte do pai, e ainda por cima colocam a jovem para trabalhar na manutenção da casa. Não foi a primeira vez que essa história apareceu nas telas. O próprio Disney já havia contado a história em 1922, num curta no seu antigo estúdio, o Laugh-O-Gram. Vamos voltar lá para o começo? Lembra do Steamboat Willie? É antes dele. E se você gosta de saber as origens da animação, tanto ocidentais como o Disney e os estúdios Fleischer, quanto os que criaram os animes japoneses, como o estúdio Ghibli, eu conto essas histórias aqui no canal. Já temos uma playlist falando de muitos criadores incríveis, alguns que sequer são lembrados hoje em dia, mas que fizeram história. Se inscreva no canal que pode ser que o próximo vídeo seja a história do seu artista ou personagem favorito. Estúdio Laugh-O-Gram. Fundado em 1921 por Disney, que na época era um jovem por volta dos seus 20 anos, o estúdio fez alguns curtas para passar no cinema, antes de começar as sessões. Ub Iwerks é um outro grande nome que trabalhou com ele nesse primeiro estúdio. Se você não está ligando o nome ao personagem, ele é o co-criador do Mickey. Para você ter uma ideia, era tudo muito recente na história da animação. Nem existiam filmes com som simultâneo à imagem ainda. Esse é um trecho da primeira adaptação de Cinderela. Podemos ver que era tudo bem rudimentar e muito diferente do longa que seria feito quase 30 anos depois. O cerne da história ainda é sobre a filha de um homem rico que é maltratada pela madrasta e pelas filhas dela. Mas o mundo carece de fantasia, parece um cenário qualquer de uma cidade americana da época. Disney tentou adaptar Cinderela uma vez mais em formato de curta, mas a história não estava casando. Ele precisava de mais tempo de tela, então engavetou e votou nisso para valer no final dos anos 40. A atriz Helena Stanley foi usada como referência para Cinderela, e seu trabalho com a Disney deu tão certo que ela voltaria depois para trabalhar como modelo em Bela Adormecida e como Anitta de 101 Dálmatas. Disney quis jogar seguro e utilizou rotoscopia, assim como em Branca de Neve, para fazer praticamente o filme todo. Esse método utiliza filmagens com atores reais e depois os desenhistas trabalham por cima do material. Essa forma de trabalhar foi desenvolvida por Max Fleischer. Eu falo dele nesse vídeo. Mais uma vez temos os 9 anciãos produzindo juntos um filme. O grupo foi formado durante o desenvolvimento de Branca de Neve. Eles não eram só excelentes animadores, mas também enxergavam todo o projeto de uma maneira única. Mesmo cada um trabalhando em uma pequena cena, eles sabiam exatamente onde chegar para entregar ao outro, para continuar da melhor maneira possível.
A cena onde a fada transforma o vestido de Cinderela ficou gravado no coração de Walt Disney, que sempre deixou claro que foi a mais bela de todos os filmes que ele produziu, cena que foi idealizada por Mark Davis. Diferente do curta de 1920, onde o amigo de Cinderela é o gato, no filme são os ratos que ajudam a princesa. Ao gato coube o papel de comparsa da madrasta, como um nome que acho que... Ela de novo. Keiko já virou personagem aqui do canal. Eu espero que ela não me morda só. Diferente do curta de 1920, onde o amigo de Cinderela é o gato, no filme são os ratos que ajudam a princesa. Ao gato coube o papel de comparsa da madrasta. Com um nome que acho que não iria ser colocado hoje, Lucifer foi criado para ser mau. Trabalho feito com sucesso pelo animador Ward Kimball. Eu não lembrava desse núcleo dos animais. Eles dão todo um charme para o filme. A cena deles montando o vestido é muito incrível. Também é notável a diferença da animação do núcleo de pessoas, feito inteiro em rotoscopia, e os ratinhos, que são animação pura, o que deixa os artistas mais livres para exagerar nas linhas e formas, tornando assim a animação mais fantástica, a produção. Basicamente esse era o Final Fantasy de Disney. Se esse filme não desse certo, provavelmente ele fecharia as portas, e o mundo seria bem diferente hoje em dia. Talvez por isso ele tenha escolhido Cinderela, pois já havia tantos rascunhos com o passar do tempo que o projeto estava mais conciso do que pensar algo novo. A divulgação do filme começou muito antes do lançamento, com algumas músicas sendo reproduzidas nas rádios. Tá gostando do conteúdo? Deixa sua curtida para dar aquele apoio para eu fazer mais vídeos assim. Esse é literalmente meu combustível. Eu estou adorando descobrir ao lado de vocês sobre como esses artistas criavam essas animações que moldaram nossa vida. A história. O rei, querendo que seu filho se casasse logo para lhe dar netos, vai realizar um baile para as moças solteiras. Bizarro pensar que isso acontecia até pouco tempo atrás, né? Obviamente que as filhas da madrasta vão, e Cinderela quer ir também. A madrasta então promete que se ela limpar a casa toda poderá ir. A coitada sequer tinha vestido. Os ratinhos amigos dela tiveram que pegar os restos que as escrotas filhas da madrasta não quiseram usar e fizeram um upcycling, transformando tudo em um vestido lindo rosa. Os ratos têm um excelente gosto, inclusive. Depois de ver o vestido, as invejosas desacreditam daquilo e fazem um barraco, rasgando tudo e colocando Cinderela em uma tristeza profunda. A fada madrinha chega para salvar o dia, ou melhor, a noite, e transforma uma abóbora em carruagem e os amigos animais de Cinderela em motorista e cavalos. Diferente do Pinóquio, a fada agora não é mais uma jovem loira, e sim uma senhora. Talvez Disney quisesse mostrar uma figura materna, então a fada mais jovem estaria mais próxima do boneco de madeira, e essa mais velha mais próxima da mãe de Cinderela. É dela também uma das mais icônicas músicas da Disney, Bibbidi Bobbidi Boo, que foi indicada ao Oscar de melhor canção original, mas não levou. A fada ainda avisa que tudo acabará à meia-noite, então ela precisa ficar atenta. Ah, também tem o clássico vestido azul e os famosos sapatinhos de cristal. Curiosidade. Você sabia que o estúdio Fleischer já adaptou Cinderela em 1934? Obviamente que quem interpreta o papel da princesa é a Betty Boop. É um dos primeiros trabalhos coloridos do estúdio Fleischer, que foi feito numa tecnologia específica, que utiliza apenas duas cores além do preto, já que quem detinha o direito de algo mais tecnológico, mais avançado, era o Walt Disney. Análise. Diferente de Branca de Neve, que tinha uma bruxa má e invejosa, em Cinderela, as pessoas más são as pessoas comuns, sem poderes. A madrasta é má porque sim, para manter os privilégios e fazer com que isso continue para suas filhas. Eu sinto falta de não contarem um pouco mais da história do pai dela, de como ele se casou com uma mulher tão mesquinha. Talvez por ele já estar morrendo e querer que alguém ficasse responsável por cuidar da filha dele, mas uma má companhia é melhor que companhia alguma? Poderia ter contratado algum mordomo, tipo o Alfred do Batman. Esse homem não tinha amigos para deixar responsável pela menina? São questões profundas demais para um filme de 1950, baseado numa história de 1600 e tanto, não é mesmo? A relação da protagonista com os amigos ratos é muito bonita. É uma trama que corre em paralelo à principal,
com o ratinho novato aprendendo a conviver com a turminha que já vivia com Cinderela. Uma coisa que Disney faz muito bem é nos envolver com a sua magia. O ambiente que ele constrói é muito gostoso. Começar o filme com um livro de verdade, virando as páginas e depois mergulhar nessa história. Fazer com que a gente se importe com esse personagem, sentir raiva das pessoas. E não é só o roteiro. A animação dos gestos, dos rostos das pessoas, os exageros, mesmo os ratinhos, são muito queridos. Ou até o cachorro, que não fala, mas mesmo assim tem a sua cena. Não à toa o longa fez sucesso, é tudo muito bem construído. E isso só vai melhorar durante os anos, com as equipes ficando cada vez mais entrosadas e o dinheiro entrando. Conclusão: Cinderela foi um respiro mais que necessário aos cofres de Disney. Na verdade foi mais que isso. O sucesso do filme ajudou a produção de muitos filmes que ainda seriam feitos. Inclusive serviria como investimento ao futuro parque de Disney. Como todos os filmes da Disney, ele voltaria aos cinemas muitas e muitas vezes, aumentando ainda mais seu lucro. Muitas pessoas fazem um paralelo de Cinderela com a história do próprio Walt Disney. De fato, o Walt começou sem muitos recursos e deu a volta por cima e se reinventou muitas vezes. Mas essa versão é a que ele nos mostra. Por diversas vezes ele deu discursos meritocráticos, tinha seus escolhidos e o estúdio de Burbank aparentemente carecia de organização, fato que originou uma das primeiras greves da indústria. Mas logo vamos ouvir falar cada vez menos sobre o homem Walt Disney, já que os estúdios estavam se expandindo e agora ele teria outras coisas para lidar. Quer conhecer a história de um outro pioneiro que também começou sem nada e criou diversos universos, revolucionando o entretenimento no Japão? Nesse vídeo eu conto uma das histórias mais impressionantes da animação. Deixa sua curtida e se inscreva no canal. Eu sou Mika, obrigado pela sua companhia e te vejo no próximo vídeo.